sobre como alcoólico uma pessoa, um jovem de 23 anos, morreu essa noite, vítima de bebida, de ingestão excessiva de bebida alcoólica. Bom dia, doutor Atala Aum. Ele é clínico geral, está ao vivo aqui no Bahia Noir. Doutor, como é que chega a esse ponto? O que é que pode causar uma morte por coma alcoólico? O álcool, a gente precisa entender que o álcool é uma droga, né? Que deliberadamente a gente ingere e, como toda droga, ela vai ter o efeito proporcional à dose ingerida. Então, as pessoas, principalmente os jovens, buscam inicialmente com o álcool aquela euforia inicial que a droga dá, aquela desinibição, mais fácil para dançar, para paquerar. Só que à medida que a quantidade vai aumentando, da concentração sérica, da presença do álcool no sangue do indivíduo, no corpo do indivíduo, essa euforia passa e a gente começa a ter os sintomas da intoxicação alcoólica. Então, a gente tem, por exemplo, tonturas inicialmente, alteração da marcha, a gente chama ataxia, desorientação, confusão mental, e isso, em graus variáveis, leva a estupor e ao coma. É esse coma que é quando a pessoa está completamente desacordada, coloca o indivíduo em uma série de riscos. Ele tem distúrbios hidroeletrolíticos, então uma série de substâncias que normalmente têm concentrações equilibradas no organismo, elas se desequilibram, favorecendo convulsões. Essa pessoa em coma, ela não consegue proteger as vias aéreas, então ela pode fazer vômitos e esse conteúdo do estômago vai para as vias respiratórias e leva a uma pneumonia aspirativa, que pode levar a insuficiência respiratória e a pessoa morrer na hora. Estamos falando ao vivo com o clínico geral, até porque registramos, essa noite foi registrada uma morte, ainda não há mais informações. Por volta de 4 horas da manhã, um jovem de 23 anos deu entrada num posto lá da Piedade, num posto médico, em coma alcoólico. E o jovem morreu por causa dessa ingestão de álcool, que é uma droga legalizada no Ocidente. Todo mundo acha muito bonito, só que ninguém leva em conta que a droga lícita, que é o álcool, abre portas para outras drogas também, né, doutor? Exatamente. Na maioria das vezes, o consumo, a entrada da pessoa, do jovem no mundo das drogas, começa pelas drogas lícitas, o álcool e o cigarro. E a partir daí, essa sensação de euforia, essa sensação de bem-estar que a droga proporciona momentaneamente, ela passa a ser menos frequente com aquela droga e aí a pessoa começa a procurar essa sensação, esse bem-estar em drogas cada vez mais fortes, mais pesadas e aí acaba ingressando no mundo das drogas ilícitas que, na maioria das vezes, são mais perigosas. Doutor, claro que cada organismo é de uma maneira, cada pessoa é de uma forma diferente, mas quando é que a pessoa deve ficar alerta aos riscos que o álcool pode lhe trazer, enquanto dependência química e até enquanto um coma alcoólico ou uma intoxicação do gênero? Ok. Na verdade, assim, toda droga a gente tem que levar em consideração o usuário, né? Uhum. A gente está falando hoje de um jovem de 23 anos, a gente não sabe a história, não sabe se ele tinha alguma doença prévia. Mas quando a gente pensa na pessoa, a gente tem que levar em consideração se essa pessoa tem algum problema de saúde, se é diabético, é hipertenso. Então, em populações específicas, populações de risco que já têm alguma patologia, alguma doença prévia, o risco de uma complicação mais grave é maior. Então, se é um jovem que está habituado a consumir álcool, que não tem nenhum problema de saúde, ele vai tolerar uma quantidade crescente, uma quantidade maior da substância. Mas existe um limite. Toda droga existe seu limite. Entre a dose letal, que é até atingir a dose letal, que é a dose que pode levar ao óbito, isso pode variar de indivíduo para indivíduo, vai da superfície corporal, por exemplo. Uhum. Então, pessoas maiores, mais pesadas, têm uma tolerabilidade maior. Vai do metabolismo individual de cada um. Né? As pessoas têm muito a comparar, eu tomo um copo, já fico tonto. O outro toma uma garrafa e está bem, tá bem. Então, assim, vai do hábito também, né, de metabolizar aquela droga. Vai também, que é uma dica até importante para o carnaval, para as pessoas que estão consumindo álcool, da quantidade de líquido que não seja bebida alcoólica que a pessoa ingere entre as doses de bebida alcoólica. Um dos grandes problemas do álcool é a desidratação. Então, as pessoas que têm o hábito de consumir álcool alternando com água, suco, água de coco, essas pessoas se beneficiam de uma absorção mais lenta do álcool e vai repondo simultaneamente a perda que o álcool provoca de eletrólitos e hidratando. O álcool ele inibe a ação do hormônio antidiurético, então ele é um diurético potente. A gente desidrata muito tomando álcool. O senhor sabe, doutor, esse aqui é o doutor Atala Aum, ele é clínico geral, está falando sobre ingestão de álcool. Lembrando que um jovem de 23 anos morreu essa noite, viu? No circuito da Piedade ainda não há mais detalhes, mas o motivo foi coma alcoólico. O senhor sabe, doutor, tem algum tempo que eu não bebo. Eu parei de beber porque me fazia muito mal e eu tinha uma ressaca, doutor, que eu pensava que eu ia morrer. O que é a ressaca? Dá para o senhor explicar para a gente? Vamos lá, a ressaca é a consequência no dia seguinte, quando a gente acorda do álcool, o conjunto de sinais e sintomas de mal-estar que a pessoa experimenta horas após a intoxicação aguda pelo álcool. A gente tem que pensar em alguns fatores que o álcool leva a pessoa até a ressaca. Primeiro,
é que o álcool ele faz a vasodilatação, ele dilata as artérias do cérebro, isso é um desencadeador de dor de cabeça. A própria desidratação, que eu falei há pouco, que o álcool faz, que ele promove, ele leva a náusea, tontura, mal-estar, vômitos e a dor de cabeça também. Então, a desidratação e a dilatação dos vasos são as principais causas dos sintomas da ressaca. Agora, é importante lembrar que a gente tem como prevenir a ressaca, fazer com que ela seja menos intensa. Então, uma das dicas é essa que eu acabei de dar, que é a hidratação concomitante à ingestão de bebida alcoólica. Então, as pessoas têm que estar atentas a estar consumindo líquido não alcoólico durante a vigência do carnaval, por uma série de motivos, mas principalmente para compensar a perda que o álcool promove. Também as pessoas que têm já enxaqueca, enxaquecoses, que sabem que eu tomo vinho, já tenho dor de cabeça, eu vou consumir bebida alcoólica, a coisa piora. Então, as pessoas que têm hábito de usar analgésicos, não precisa de receita para comprar, cuidado com a automedicação, mas analgésicos comuns que as pessoas já têm hábito de usar, esses também podem ajudar. E lembrar que antes de consumir bebida alcoólica, a pessoa deve comer. Esse mito de que tal alimento é melhor ou pior, isso não existe. O fato é, com o estômago cheio, a gente absorve o álcool de uma forma mais lentamente. Então, isso também ajuda a absorver e evitar aquele pico de intoxicação aguda. E o principal, né, Daniel, é beber com moderação, é não cometer os excessos, porque isso sim garante um dia seguinte de tranquilidade para continuar curtindo o carnaval. E não só beber, porque está todo mundo bebendo, porque é dizendo que não, aproveita. Se você quiser tentar curtir sua festa normal, é bem melhor, é até bom, porque aí você tem mais energia para gastar e ver as coisas de outra maneira, viu? Mais uma coisa, doutor, em relação a essa mistura de bebida alcoólica com energético. Eu vejo muito jovem misturando, às vezes, o uísque, que é um negócio fortíssimo, com aqueles energéticos. Isso não pode dar um problema, não? Pode, sim. Na verdade, assim, é mais uma vez falando de excessos. Todos esses energéticos no mercado, eles têm uma concentração grande de cafeína. Então, uma lata de energético, ele tem quase que o dobro da quantidade de cafeína que a gente encontra num café expresso, por exemplo. E a pessoa não toma um energético durante a noite. Aí está habituado a misturar até para diminuir a intensidade do álcool, no caso do uísque, que tem um teor alcoólico muito alto, vodka também. Então, as pessoas tendem a consumir em excesso essa quantidade de energético. Aí a gente vai falar novamente que isso vai depender muito do indivíduo. Isso é um perigo maior para as pessoas que já têm algum problema de saúde, cardiopatas, por exemplo, hipertensos. Esses sim são susceptíveis aos efeitos mais nocivos dessa quantidade excessiva de energético. Lembrar que o sono não vai ser reparador depois disso, a pessoa vai ter dificuldade para dormir, vai ser aquele sono que durante a noite há uma série de despertar, então a pessoa não consegue repor as energias, nem repousar adequadamente pelo consumo excessivo de energético. E a cafeína, tal como o álcool em excesso, também leva à desidratação e vai corroborar para aqueles sintomas da ressaca que a gente falou há pouco. Ave Maria, doutor, ainda bem que eu não tomei esse energético, senão eu ia levar 3 dias depois para dormir, pelo que o doutor está falando, viu? Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Doutor Atala A1, clínico geral, por favor, tome cuidado com você, tome cuidado com o seu corpo. Não, doutor, carnaval tem todo ano, moço. Enfim, muito obrigada, viu? Nada, E as pessoas